Olá pessoal, neste vídeo vamos ver alguns exemplos de implementação que utilizam a comunicação I2C no Arduino. Neste vídeo vamos ver três exemplos de implementação de comunicação I2C entre duas placas Arduino, uma configurada como Master e a outra como Slave. No exemplo 1, o Arduino Master vai enviar informações para o Arduino Slave. No exemplo 2, o Arduino Master vai receber informações do Arduino Slave. E no exemplo 3, vamos utilizar o conhecimento que adquirimos no exemplo 1 e no exemplo 2 para implementar a comunicação I2C entre as placas Arduino, agora utilizando também componentes externos, como um botão e um LED. Bom, este é o circuito de teste utilizado nos exemplos 1 e 2. O objetivo é a comunicação I2C entre duas placas Arduino. Temos uma placa configurada como Master ou Mestre e a outra configurada como Slave ou Escravo. Notem que precisamos relembrar em quais pinos devemos conectar as linhas SDA, que é a linha de dados, e a linha SCL, que é a linha do clock. No caso do Arduino Uno, o pino A4 corresponde à linha SDA e o A5 à linha SCL. Portanto, temos os seguintes componentes: os dois Arduinos, a protoboard e dois resistores de pull-up de 4.7 kΩ. Pois bem, como funcionam as conexões? Temos aqui então no pino A4 o fio verde, que corresponde então à linha SDA, que é ligada aqui no outro Arduino. A linha SCL, conectada no pino A5, está em amarelo. Então, notem, temos a conexão aqui com a outra placa. Temos então os resistores de pull-up, conectados às linhas SDA e SCL. E, como são resistores de pull-up, eles estão conectados aqui ao 5 volts. Por fim, existe a conexão entre os dois grounds das placas, conforme mostrado aqui. Vamos então ao nosso exemplo 1, que consiste na placa configurada como mestre, enviando informações para a placa configurada como slave, escravo. Então, neste caso, a placa master é a emissora e a placa slave é a receptora. O esquema geral de funcionamento do algoritmo é o seguinte: a placa master vai enviar os dados para a slave e a slave vai mostrar esses dados no monitor serial. Então temos aqui duas formas de comunicação serial: a I2C entre as duas placas Arduino e a USART entre o Arduino Slave e o computador PC. Esses exemplos podem ser encontrados na IDE do Arduino. O código do master pode ser encontrado neste endereço aqui e o código do slave neste daqui. O primeiro código que veremos no exemplo 1 é o código do dispositivo master, do mestre. Inicialmente, temos que incluir a biblioteca wire através do include no início do código. Posteriormente, temos a função setup, onde utilizamos a função wire.begin para utilizar então a comunicação I2C. Notem, para o dispositivo mestre não é necessário nenhum argumento aqui ao chamar o wire.begin. Porém, para dispositivos configurados como escravos, é necessário atribuir um endereço aqui nesse argumento. Vamos ver isso no próximo código. Pois bem, então declaramos a variável byte, x igual a 0, e entramos aqui na função loop. A primeira função utilizada é a wire.beginTransmission, que vai iniciar a transmissão, a comunicação I2C. No caso aqui com o dispositivo slave número 4, esse aqui é o endereço dele. Então aqui, device number 4. Depois temos a função wire.write, que vai enviar o argumento aqui colocado para o dispositivo escravo. Então aqui temos uma string, uma sequência de caracteres. Ela vai ter então um tamanho de 5 bytes. Temos aqui x, um espaço, i, s e outro espaço. Pois bem, posteriormente temos a função wire.write, que vai enviar o valor da variável x declarada anteriormente.
E finalmente temos a função wire.endTransmission, que vai fechar a transmissão, a comunicação iniciada aqui com wire.beginTransmission. Pois bem, após executarmos esse trecho do código, a variável x ela é incrementada e temos aqui que o código será segurado por 500 milissegundos através da função delay, com o argumento de 500. Pois a função loop ela vai ser repetida indefinidamente, então na próxima iteração o valor de x será igual a 1, na próxima iteração igual a 2 e assim por diante. Bom, vimos como o código do mestre funciona, passamos agora para o código do slave. O primeiro passo é incluir a biblioteca wire para utilizar a comunicação I2C. Posteriormente temos aqui a função setup, onde a primeira instrução é a wire.begin, aqui com o argumento 4. Por quê? Como eu disse no slide anterior, dispositivos configurados como escravo devem utilizar como argumento dessa função o seu respectivo endereço. Notem ainda, isso é muito importante, esse endereço deve coincidir com aquele utilizado no código do mestre para a função wire.beginTransmission, senão vamos ter problemas na transmissão. Pois bem, posteriormente temos aqui a função wire.onReceive, que vai indicar qual função deve ser chamada no caso do dispositivo slave receber alguma mensagem do dispositivo configurado como mestre. Então, o nome dessa função é receiveEvent e ela está aqui. Vamos ver como ela funciona mais à frente. Posteriormente, configuramos a serial para que ela funcione com um baud rate de 9600 bits por segundo, utilizando a função serial.begin. Na função loop temos somente a função delay, de argumento 100 milissegundos. Então, caso o dispositivo escravo não receba nenhuma mensagem do dispositivo mestre, ele vai estar aqui sempre pausando o código em 100 milissegundos. Caso contrário, a função receiveEvent definida aqui na função wire.onReceive é chamada. Essa função tem esse argumento inteiro howMany, que indica quantos bytes existem a serem lidos. Porém, nesse código aqui, ela não é utilizada, esse valor desse parâmetro. Pois bem, temos aqui um laço while com essa condição, já vamos ver qual que é a ideia dela. E dentro do laço temos a declaração da variável SHA, de nome C, que armazena os bytes recebidos pelo dispositivo mestre, utilizando a função wire.read. E esses valores desses bytes são enviados para o monitor serial através da função serial.print. Agora, o que essa condição ela está verificando? Notem que a função wire.available ela retorna o número de bytes disponíveis para a leitura. Então, na medida em que lemos esses bytes através da função wire.read, esses bytes disponíveis para a leitura diminuem. Então, aqui verificamos se essa quantidade ela é maior que 1. Efetivamente, o que acontece aqui é que recuperamos todos os bytes, menos o último. Então, depois, deem uma olhada como funciona. Posteriormente, então, faltando o último byte ser recuperado, saímos do laço, declaramos uma variável do tipo inteiro de nome x, que recupera aqui o byte faltante, através da função wire.read. Esse byte ele é então impresso no monitor serial através da função serial.println. Em resumo, esta parte do código recupera a string, então recuperamos caractere a caractere, e imprimimos esses valores no monitor serial. Qual era a string mesmo? Era x espaço e s espaço. Posteriormente, recuperamos também a variável inteira e a imprimimos no monitor serial. Pois bem, notem que esse código funciona através de uma interrupção. Caso o dispositivo escravo não receba nenhuma informação proveniente do dispositivo mestre, ele não faz nada. Fica aqui no loop, chamando a função delay. Caso contrário, uma interrupção ela é realizada e a função receiveEvent ela é chamada.
Então, essa função onReceive, ela nada mais é do que uma rotina de serviço de interrupção. Vamos agora para o exemplo 2, onde dessa vez o dispositivo mestre vai receber informações do dispositivo escravo. Nesse caso, a placa mestre é a receptora e a placa slave ela é a emissora. A ideia do código é que a placa slave vai enviar dados para a placa master, que vai mostrar esses dados no monitor serial. Novamente, então, temos duas formas de comunicação serial, a I2C entre os Arduinos, porém agora vamos utilizar a OSART para conectar o Arduino Master ao PC, para utilizar o monitor serial. Novamente, esses códigos podem ser encontrados na IDE do Arduino através dos seguintes endereços, esse daqui para o Master e esse daqui para o Slave. Temos então o código do dispositivo mestre para o exemplo 2. Inicialmente declaramos aqui a biblioteca wire para utilizar a comunicação I2C e passamos para a função setup. Como sempre, utilizamos a função wire.begin e ela não tem argumento aqui, pois estamos configurando esse dispositivo como mestre. E inicializamos aqui a comunicação serial através do serial.begin, com o argumento do baud rate de 9600 bits por segundo. Já na função loop, temos uma nova função, wire.requestFrom, que tem dois argumentos. O primeiro argumento é o endereço do dispositivo escravo que vamos requisitar os dados, e o segundo argumento é o número de bytes que estamos requisitando. Então aqui requisitamos 6 bytes do dispositivo escravo número 8. Posteriormente temos um laço while com esta condição aqui, que nada mais é a verificação da quantidade de bytes disponíveis para a leitura. Então, quando esta função indicar o valor 0, que não existem mais bytes, saímos do laço while. Dentro dele, recuperamos então os bytes através da função wire.read e armazenamos esses bytes na variável char_c. E imprimimos esses valores no monitor serial através da função serial.print. Posteriormente, fora deste laço while, temos aqui a função delay que vai pausar o código por 500 milissegundos. Em resumo, este código vai fazer uma requisição de 6 bytes para o dispositivo slave número 8, vai recuperar esses bytes sequencialmente e imprimi-los no monitor serial. Então, no exemplo 1, quem imprimia no monitor serial era o dispositivo slave. No exemplo 2 é o master. Pois bem, mais duas observações. A função wire.requestFrom indica a quantidade de bytes requisitados pelo dispositivo mestre, mas no recebimento essa quantidade pode ser menor do que 6, por exemplo. Além disso, a gestão temporária dos bytes recebidos é realizada pela biblioteca wire.h. Bom, passamos agora para o código do dispositivo slave do exemplo 2. Como sempre, temos que utilizar o include para utilizar a biblioteca wire. Na função setup, inicializamos a comunicação I2C com wire.begin. Como esse é um dispositivo slave, temos que colocar o endereço desse dispositivo. No caso aqui é 8. Lembre que este endereço tem que ser igual àquele utilizado no código do dispositivo mestre. Temos também aqui a função wire.onRequest, que vai definir qual função será chamada quando o dispositivo mestre requisitar algum dado do dispositivo slave. No caso, essa função chama requestEvent. Notem então que é ligeiramente diferente do código do exemplo 1. Naquele código utilizamos wire.onReceive, que chamaria uma função toda vez que o dispositivo slave recebesse algum dado do dispositivo mestre. Aqui, esta função ela especifica, na verdade, qual função será chamada quando o dispositivo mestre requisitar um dado
do dispositivo escravo. Então, temos aqui a função loop, e dentro dela somente chamamos a função delay, de 100 milissegundos, e passamos então para a função requestEvent, chamada na ocasião de uma requisição do dispositivo mestre. Pois bem, dentro dela temos somente aqui uma instrução de escrita do I2C, wire.write, a string hello com um espaço. Então notem que estamos enviando essa string de 6 bytes, conforme requisitado pelo dispositivo mestre. Então, em resumo, nesse exemplo, o dispositivo mestre envia uma requisição para o dispositivo slave de endereço 8, pedindo um dado de 6 bytes. Então, o slave vai retornar a mensagem pedida com 6 bytes e o dispositivo mestre vai imprimir esta mensagem no monitor serial. Vamos agora para o exemplo 3. Nesse caso, a ideia é que toda vez que o botão ligado ao dispositivo mestre for apertado, então o estado do LED aqui conectado à placa slave será alterado. Quais são os componentes utilizados? Temos um LED, um push button, um resistor de 300 ohm para limitar a corrente do LED, 2 resistores de pull-up de 4.7 kΩ e os fios, além das placas Arduino. Em relação às conexões, temos que o push button está conectado ao pino 4 do Arduino mestre e, analisando esta montagem, cabe a seguinte pergunta: por que um resistor de pull-up não é utilizado nesse circuito? Vamos ver a resposta ao analisar o código nos próximos slides. Por fim, temos que o LED ele é conectado ao Arduino Slave através do pino 7. No outro terminal do LED temos o resistor limitador de corrente que fecha o circuito aqui no ground. Por fim, temos os resistores de pull-up conectados na forma usual para as linhas de transmissão de dados e do clock do I2C. Em relação ao programa do dispositivo mestre, temos aqui a primeira parte do código. Inicialmente, incluímos a biblioteca wire para utilizar a comunicação I2C e definimos as variáveis. Temos aqui uma constante do tipo inteiro, button pin, que recebe aqui o valor de 4, que é o pino onde vamos conectar o push button. Temos também uma constante do tipo inteiro, slave address, que vai nos dar então o endereço do dispositivo configurado como escravo. Lembre que isso daqui pode ir de 0 a 127, tem 8 bits. Pois bem, temos aqui duas variáveis do tipo booleano, button state, que vai armazenar o estado atual do botão, e o last button state, que armazena a última leitura do botão, no caso inicializado aqui como um nível lógico baixo, um low. Temos também uma variável do tipo inteiro, chamada LED state, que é inicializada aqui com um high, que nos dá o estado atual do LED. Seguem duas variáveis do tipo unsigned long, last debounce time igual a 0. Então, essa aqui é uma variável utilizada para armazenar o tempo da última modificação do estado do LED. E temos também outra unsigned long, debounce delay, que é igual a 50, que é o nosso tempo de debounce. Lembre, conectamos o push button ao mestre, logo temos que ter algum dispositivo de debounce. Portanto, na função setup, inicializamos aqui a comunicação I2C com wire.begin. Novamente, não utilizamos nenhum argumento aqui, pois esse dispositivo é o mestre. E configuramos aqui o pino do push button, que é o button pin, como uma entrada com um pull-up interno, com um resistor de pull-up interno. Então, neste caso, não é necessário utilizar um resistor de pull-up externo, o que explica a sua ausência na montagem vista no slide anterior. Na continuação do programa, temos a função loop, onde é declarada a variável reading do tipo inteiro, que armazena o estado do botão
através da função digitalRead, que lê o pino 4, o button pin, que é o estado do push button. Segue uma verificação. Se o reading for diferente do último estado do botão, que é o last button state, resetamos o tempo do debounce através da função millis. Já vimos esta lógica anteriormente na aula de debounce. Segue então aqui uma outra verificação. Então, se millis menos o last debounce time for maior do que o debounce delay, entramos aqui dentro do if. Então, a ideia é que se essa leitura se manteve por um tempo maior que o tempo do debounce, então vamos atualizar o estado atual. Portanto, se reading for diferente de button state, então o botão foi alterado, vamos salvar esse novo estado na variável button state, no estado atual. Se button state for igual a high, então o botão foi apertado, vamos inverter aqui o estado do LED. Então o LED recebe o not LED state. Agora, vamos ver a parte do I2C. Iniciamos a transmissão utilizando a função wire.beginTransmission com o endereço do slave, que é igual a 8. Posteriormente, enviamos o estado do LED para o dispositivo slave através da função wire.write. Finalmente, finalizamos a transmissão através da função wire.endTransmission. A próxima linha de código vai atualizar o último estado do botão, atribuindo o valor de reading para last button state. Vamos agora ao código do dispositivo slave. Inicialmente, então, declaramos aqui a biblioteca wire a ser utilizada para a comunicação I2C e definimos duas constantes do tipo inteiro, o LED pen, que vai armazenar o pino no qual o LED está conectado, e o endereço I2C desse dispositivo slave, no caso igual a 8. Relembrando, esse endereço tem que ser igual ao endereço utilizado pelo dispositivo mestre, senão teremos problemas de comunicação. Pois bem, aqui na função setup inicializamos a comunicação I2C através da função wire.begin de argumento igual ao endereço do dispositivo slave, no caso igual a 8. Posteriormente, definimos aqui a função a ser utilizada no caso do dispositivo slave receber algum dado do mestre, então wire.onReceive vai indicar a função receiveEvent para lidar com este evento de receber algum dado do mestre. E configuramos aqui o modo de funcionamento do pino, do LED pin, como uma saída. Na função loop, não executamos nenhum código. Vamos agora ver como que a função receiveEvent vai funcionar neste exemplo. Temos aqui então a função receiveEvent. Novamente ela vai ter este argumento inteiro how many, que é o número de bytes disponíveis, que também não vai ser utilizado dentro da função, como foi o caso no outro exemplo. Então, inicialmente temos uma verificação. Se existem bytes disponíveis para leitura, verificados através da função wire.available, definimos então dentro deste if uma nova variável do tipo SHA, de nome received, que vai armazenar o byte recebido, então através de wire.read. Se received for igual a 0, então vamos apagar o LED através da função digitalWrite, que vai atribuir ao pino LED pin o valor de low. Caso agora se a variável received for igual a 1, então vamos acender o LED. Então utilizamos a função digitalWrite, que vai atribuir ao pino LED pin o valor de high. Então, em resumo, o dispositivo mestre vai verificar se o botão foi pressionado, o push button. Caso tenha sido pressionado, ele vai enviar um comando de mudança de estado do LED para o dispositivo escravo através do barramento do IC.
O dispositivo escravo, então, vai realizar a mudança do estado do LED de acordo com o dado recebido do mestre. Bom, pessoal, esses foram os últimos exemplos que vamos ver do Arduino. Na próxima semana vamos iniciar o estudo do PIC. Portanto, deem uma olhada nesses exemplos, estudem para ver se vocês entenderam o código e realizem a implementação no Tinkercad. Então, boa semana a todos, bons estudos e até mais.